Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Como sempre, estamos sempre buscando temas novos, temas interessantes e técnicos. Hoje vamos estar aqui com o nosso grande amigo, o Antônio Paulo, que é da EcoSafety, que vai nos dar um pouco da sua expertise da parte de prevenção, equipamentos de incêndio. É isso? É isso. É isso? Então, muito prazer em participar do Mar de Amigos. Vamos ver o que nós podemos ajudar os navegadores na prevenção de incêndio hoje. Então, Antônio, vamos começar do seguinte: fogo é bom ou é ruim? Fogo depende, né? Para achar churrasco é muito bom, mas para barco é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. O fogo talvez seja o maior perigo numa embarcação, porque você, quando tem fogo, por exemplo, num automóvel, você consegue parar o automóvel e sair correndo. Se você tem fogo dentro de casa, a mesma coisa, você consegue fugir. No mar não tem para onde fugir. E o fogo é uma coisa que cresce muito rápido, quer dizer, no barco o perigo é que o fogo começa num princípio de incêndio. Se você não tem no barco os equipamentos para apagar o princípio de incêndio, em 3, 5 minutos esse princípio de incêndio vira um incêndio incontrolável. E no mar não tem socorro. E esse incêndio, principalmente a bordo de embarcações de lazer, embarcações que 95% é tudo de fibra, né? É tudo com fiberglass, né? Que no caso a gente tem uma propagação maior do que em outros materiais, como ferro, alumínio, né? O fogo, o barco, o fogo, na realidade, o fogo são 3 compostos que causam o fogo. O primeiro é calor. O segundo é o combustível. E o terceiro é o oxigênio. Você no barco, você tem combustíveis muito fortes. Você tem gasolina ou diesel. E você tem a fibra de vidro. A fibra de vidro também é um material que é um combustível muito forte, que pega fogo muito rápido e muito difícil de apagar. Então, o perigo no barco é que você tem a junção de 2 combustíveis fortes, que é gasolina e diesel e a fibra de vidro. Então, tem que ter os equipamentos de prevenção de incêndio que consigam, vamos dizer, no princípio de incêndio, apagar o fogo bem rápido. O que você vê que pode ser melhorado e que os nossos espectadores podem ter de precaução para que não venha a ter um incêndio? As estatísticas da Guarda Costeira Americana mostram que 85, 90% dos incêndios em barco começam no compartimento dos motores. Por que começam no compartimento dos motores? Porque lá tem tudo para pegar fogo. Tem o oxigênio, tem o combustível e tem o calor. Então, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, os sistemas automáticos de incêndio que ficam dentro do compartimento dos motores são praticamente obrigatórios. Por quê? Porque quando começa um incêndio no compartimento dos motores, a tripulação demora para perceber, aquilo está fechado. Ou você tem uma câmera lá que te mostre o que poucos barcos hoje têm, ou você só vai descobrir que está pegando fogo quando realmente o fogo já está meio incontrolável lá dentro. Então, a necessidade de você ter um sistema que apague, que detecte automaticamente o fogo lá e apague o fogo sem a interferência humana, é essencial para você ter num barco. Se você não tiver esse sistema, o risco do incêndio crescer e ficar incontrolável fica enorme. A Norman nos dá algumas regras para que se tenha de agente extintor a bordo, né? Isso daí, ao meu ver, como a Marinha do Brasil é uma marinha que não tem tanta familiaridade com a área de lazer, de esporte e recreio, eu até acho que algumas exigências que eles colocam, você concorda, você acha que está dentro dos padrões? É isso que vai dar segurança para o usuário? Na minha opinião,
A Norman é mínima. Por exemplo, ela estabelece que o barco tem que ter extintores portáteis. Ok. Agora, nesse estabelecimento de extintores portáteis, você tem principalmente você tem dois tipos de extintores portáteis, que são os extintores com pó químico. O pó químico de primeira geração é o pó BC, que é o bicarbonato de cálcio. O pó químico de primeira geração apaga muito bem o fogo em combustível líquido e não apaga em fibra de vidro. Não apaga. Não apaga. Aí você tem o pó químico de segunda geração, que surgiu começo dos anos 2000, que é o pó químico ABC, que é o monofosfato amônico. Esse monofosfato amônico, ele trabalha para apagar fogo em combustível líquido, combustível sólido, fibra de vidro ele apaga muito bem, madeira ele apaga muito bem, e ele trabalha também em fogo elétrico, quer dizer. Só que se você pegar a Norman até hoje permite que o barco tenha extintor BC. E o extintor BC não vai apagar fogo em fibra de vidro, e a Norman permite. Então a Norman é mínima. A Norman fala superficialmente, mas muito superficialmente, sobre o sistema automático. Ela não explica direitinho o que é um sistema automático, como é que funciona um sistema automático. Ela fala só superficialmente: se o barco tiver um sistema automático, tem que fazer um teste hidrostático no cilindro cada 5 anos. Se o cilindro estiver em ordem, pode estender por mais 5 anos, mas ela não explica nada o que é um sistema automático e nem como ele deve ser instalado. Então, na minha opinião, a Norman é mínima. E dentro da própria Norman, quando fala dos portáteis, ela não exige que o equipamento seja novo, né? Ela permite que seja recarregável. Ela permite que seja recarregável. Outra coisa importante é o seguinte: hoje, todos os extintores portáteis que saem dos fabricantes saem com validade de 5 anos. Ok. Terminou a validade, a norma, que não é nem a norma da Norman, aí é a norma da ABNT para extintor de incêndio, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica, diz que o extintor tem que ser recarregado a cada ano. Só que quando o extintor vai para a recarga, você não sabe o que vem. É verdade. As empresas de recarga, a maior parte delas, são empresas de fundo de quintal. Tá? E que pó que eles usam na recarga? Um pó de alta qualidade, um pó ABC de alta qualidade, um pó ABC reciclado. Você não sabe o que vem. Então, na minha opinião e recomendação também é o seguinte: extintor no barco, sempre novo. Quais os tipos de extintores que existem? Portáteis. Pó BC, que é o pó de primeira geração. BC, que apaga fogo em combustível e não apaga fogo bem em fibra de vidro e nem em madeira. Uhum. O segundo é o pó ABC, que é o pó mais moderno, que é o monofosfato amônico. Tá. Esse apaga as 3 classes de fogo: combustível, sólido, fibra de vidro, madeira e eletricidade. E o terceiro, que é o extintor de gás carbônico, que ele é um extintor que é recomendado entre aspas, que eu digo porque ele é pouco eficiente, para fogo elétrico. O que o extintor de gás carbônico faz? Ele substitui o oxigênio por gás carbônico. O gás carbônico não alimenta o fogo, o oxigênio alimenta. Só que você, num compartimento fechado, se você inundar com gás carbônico, você consegue apagar o fogo. Agora, você dirigir um jato de extintor de gás carbônico para um fogo elétrico, a eficiência é muito pequena, porque aquele gás carbônico vai se espalhar na atmosfera e não vai substituir o oxigênio. Então, volto a dizer, para mim, o único extintor que eu recomendo é o ABC. É o ABC. Não tem outro. Então o ABC, por exemplo, uma pequena cabine ou uma cabine também tendo o ABC, já seria o suficiente. Exatamente. Né? Então o que você recomenda para que tenha segurança a bordo, para que nós não sejamos surpreendidos com um incêndio que você não consiga extingui-lo?
A primeira recomendação minha, João, é que todo barco tenha o sistema automático. Sistema automático. O sistema automático independe da ação humana. Ele apaga o fogo sozinho. Ele detecta o fogo. Ele, quando detecta o fogo, ele dispara um gás extintor, que é um gás fabricado para extinguir fogo. É um gás que ele esfria a chama e ele quebra totalmente a reação química que realimenta a chama. E ele independe de ação humana. Ele trabalha sozinho. Então o sistema automático está de prontidão para o barco andando ou com o barco parado. Porque ele é um sistema que ele trabalha com esse bulbo de vidro, que é o mesmo bulbo de vidro que tem no sistema de sprinkler dos prédios. Esse bulbo de vidro não precisa de alimentação elétrica para trabalhar. Ele se rompe pela temperatura. No porão do barco, esse bulbo de vidro do sistema automático rompe com 79 graus centígrados, que, como eu disse, temperatura de porão, de compartimento de motor, não passa de 60 graus. Se está com 79, já tem fogo lá dentro. Então a primeira coisa é ter um sistema automático. A segunda coisa é que os extintores do barco sejam todos de pó ABC. Porque o pó ABC vai apagar o fogo, ele na fibra de vidro, vai apagar na madeira, vai apagar no combustível, vai apagar o fogo elétrico. Uhum. E a terceira coisa que tem que ter, João, essa é muito importante, é que tanto o extintor quanto o sistema automático tenha manutenção. Que não adianta, o barco sai, você pega, por exemplo, um estaleiro que nem a Schaeffer, que coloca sistema automático em todos os barcos, o barco sai com o sistema. Agora tem que ter manutenção anual. Claro. Como é que é feita a manutenção num sistema automático? Você pesa o gás, se está íntegro, você vê se a pressurização está em ordem, você testa todos os circuitos do módulo para ver se ele está desligando tudo, e finalmente você faz uma simulação de disparo para ver se desliga tudo mesmo. Ah, tá. Então existe uma simulação. Existe uma simulação final do disparo. Uhum. Você não dispara, mas você corta, você fecha o circuito para simular que ele disparou, para ver se ele cortou o motor, se ele fechou os dampers, tudo isso. Entendi. Então essa é a manutenção necessária. Então a recomendação é que tenha sistema automático, tenha manutenção e que os extintores sejam de pó ABC. Agora, o mais importante de tudo isso, João, é toda vez que vai sair com o barco, olhe os manômetros dos extintores. Vê se os extintores estão pressurizados. Tanto o automático quanto o extintor portátil. Se for detectado um princípio de incêndio, e mesmo tendo o sistema automático, e o usuário alimentar a casa de máquina, ou seja, vai checar... Não pode abrir. Não pode abrir. O sistema automático é um sistema que é certificado pela Guarda Costeira Americana, certificado pelas seguradoras americanas. Então, o que significa ser certificado? Foi testado em laboratório e funciona. Então, o proprietário do barco tem que acreditar que aquele sistema foi testado e ele vai funcionar, e ele vai funcionar mesmo. Mas independente disso, inclusive nos sistemas que a gente vê automático, também existe um gatilho. Existe um gatilho, existe um cabo que, se perceber que um incêndio está ocorrendo antes do sistema disparar, você pode disparar ele manualmente. Mas isso é um disparo de emergência. Raramente acontece, João. Normalmente o sistema dispara sozinho. No barco nós temos muitas coisas embutidas, né? Quando a pessoa entra no barco, ele está preocupado com questões, sabe, que a gente chama de perfumaria, né? É a questão da estética do barco. É verdade. Tal, mas a parte que é realmente de segurança, ela está embutida, né? Nós não estamos vendo fiação no barco, nós não estamos vendo os próprios equipamentos de extintor, eles estão em posições que inclusive não atrapalham, não obstruem a passagem. Quando você fala de uma casa de máquinas,
tem que ser calculado o quê? Tem que ser calculado a área volumétrica. Tem que ser calculada a área volumétrica da casa de máquinas, para que você, no sistema automático, você tenha a carga de gás necessária para aquela área volumétrica. Ok. Não é que você vai encher a casa de máquinas com o gás extintor, não. O gás extintor é bastante poderoso para apagar incêndio. De 9 a 10% de gás extintor dentro de uma casa de máquinas, desde que essa casa de máquinas não seja aberta para entrar mais oxigênio lá dentro, se ela estiver fechada, o sistema disparar sozinho, de 9 a 10% de concentração de gás extintor dentro da casa de máquinas, o fogo é extinto sem o menor problema. Então, não é que necessita, vamos dizer, um cilindro enorme com uma enorme carga de gás, não. Se você for, por exemplo, filmar esse barco que nós estamos vendo aqui, que tem um sistema automático aqui na casa de máquinas, você vai ver que o cilindro não é grande. E é o suficiente para apagar o incêndio na casa de máquinas. Não é que o sistema não funcione, não, mas só que não foi adequado. Se não for dimensionado para aquela metragem cúbica da casa de máquinas, não vai funcionar. Os barcos muito grandes, por exemplo, eles têm janelas nas casas de máquinas que elas funcionam normalmente abertas, mas que são ligadas no sistema de incêndio. Então, quando o cilindro de gás dispara, o módulo elétrico dele já fecha essas janelas, que são chamadas de dampers. Ele fecha essas janelas para não entrar oxigênio do exterior para realimentar o fogo. Então ele fecha a casa de máquinas, para o gás trabalhar lá dentro, apagando o fogo. E também, e a parte de funcionamento do motor? O motor, ele no caso, se ele continuar em funcionamento... Não, o motor tem que ser cortado. Tem que ser cortado. Porque o motor está aspirando oxigênio da casa de máquinas. E se você disparar o gás lá dentro, o gás vai ser aspirado pelo motor e vai sair pelo escapamento. Isso diminui a concentração que eu disse que é necessária de 9 a 10% lá dentro. Se você diminuir a concentração para 3, 4%, não vai apagar o fogo também. Então, esse módulo elétrico que trabalha em conjunto com o cilindro de gás, ele também corta o motor. E os nossos marinheiros, os nossos companheiros, que são muito importantes a bordo, eles precisam também ter um conhecimento desse sistema que, pelo que você está dizendo, é muito seguro, né? Mas a parte de combater realmente o incêndio, eu noto que tem muito pouca informação a respeito, né? Porque o fogo, ele assusta, né? O fogo assusta. E as marinas deviam ter, tenho algumas marinas que têm, eu acho que a maioria não tem, elas deviam ter um treinamento de brigada de incêndio para os marinheiros, principalmente para usar extintor portátil. Porque extintor portátil, nós estávamos conversando antes, se ele botar o extintor portátil a sotavento, por exemplo, não vai apagar o fogo, o pó vem para ele aqui. Então, até isso tem que saber, quer dizer, tem que ter um treinamento de brigada de incêndio. Claro, e ir no foco, né, do incêndio, né? Não adianta, porque como o fogo, ele... No foco do incêndio. Ele nos queima, né? Então o que acontece? Você quer sempre ficar mais distante. E se você ficar distante, você também não chega no fogo. Não chega no fogo. O pó não chega lá. Então você vai acabar com vários cilindros e não resolveu nada. Exatamente. E agora, Antônio, só para a gente finalizar com chave de ouro, porque agora nós estamos com a questão de muita coisa elétrica, muita bateria, né? Então, você tem alguma novidade que você pode nos dar a dica? Tem uma novidade, sim. O que está acontecendo é o seguinte, cada vez mais os carros, eu acho, os aviões já estão com isso também, e eu acho que vai acontecer nos barcos também, bancos de bateria de lítio. A bateria de lítio, cada vez, vamos dizer, o carro fica mais elétrico, o avião fica mais elétrico e o barco vai ficar mais elétrico. Muita coisa elétrica. E a bateria de lítio,
ela segura a carga muito mais, ela é muito mais forte do que a bateria comum, só que na hora que ela pega fogo é praticamente impossível de apagar com o que existe hoje. Nos Estados Unidos saiu um produto que chama-se F500, que é um líquido que você mistura com a água, e esse líquido ele é extremamente eficiente para apagar fogo em bateria de lítio. Então está chegando aqui no Brasil um extintor, que é esse extintor verde aqui, que é com água mais o F500, que é justamente o extintor para apagar fogo em bateria de lítio. Isso é a novidade. Esse F500 misturado com água, ele tem um poder de resfriar o fogo muito grande e ele quebra também a reação química. Poxa, muito interessante. Então, isso é novidade. Isso é novidade que agora, inclusive, nós estamos tendo o aumento, né, dessa questão de motores elétricos, né, dos propulsores em geral, né, automóveis, bicicleta. Tem um monte de motor elétrico. Você hoje está com motor elétrico para teto, você está com motor elétrico para levantar a plataforma de polpa. Você tem. Cada vez tem mais motor elétrico. Tem mais motor elétrico e com baterias também, né? Porque exatamente. Aqui ou você depende de um gerador ou depende de baterias, né? Então aqui você não tem uma energia vindo de terra. Mas, bem, eu quero colocar aqui, inclusive quero ver com você, se no caso queremos divulgar, né, o trabalho que a tua empresa faz, que é a EcoSafety, né? Porque, veja bem, você citou barcos que já são produzidos, ou seja, saem em série com o sistema, que vocês... Agora, se as pessoas quiserem até poder adaptar ou fazer algo para os barcos que eles já têm, né? Você eu acho que tem condição de, através da sua equipe técnica... Nós temos uma equipe técnica, temos técnicos de manutenção, nós temos serviços autorizados para fazer todo o dimensionamento e instalar sistema novo no Guarujá e Angra dos Reis. A gente tem trabalhado o Brasil inteiro. Isso para a gente é muito importante porque a gente prima muito pela segurança. Inclusive, essas mensagens que a gente geralmente tem deixado no canal do Mar de Amigos, a proposta é trazer segurança, trazer informação e trazer exatamente que existe empresas, existem pessoas capacitadas para poder deixar com que a nossa navegação se torne mais segura. Eu espero, né, com essa conversa aqui nossa que tivemos hoje, João, ter demonstrado que existe condição de você ter segurança contra incêndio num barco, desde que você tenha os equipamentos adequados. Porque, volto a dizer, um incêndio num barco no meio do mar é um negócio desesperador. Desesperador. Traumático. E normalmente termina em perda total, afundamento, né? Claro. Não tem socorro, o socorro não chega. E o problema que exatamente a gente até encontra mais é aquela questão, né? Olha, eu nunca mais eu quero passar por isso, nunca mais. Então a pessoa acaba se afastando do segmento, né? Porque teve um sabor de né, passar por uma situação, principalmente quando tem, que a gente só vai trazer a bordo quem você gosta, né? Claro. Independente do patrimônio, exatamente, né? Existem as pessoas, né? Você está com as pessoas, com a sua família a bordo, tá? Então, seus amigos. E daquele momento que está descontraído, exatamente. Né? Aquele momento que você está totalmente né, despercebido daquilo que pode estar acontecendo e a consequência disso. Bom, então, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado aqui um pouco aqui do conhecimento do meu amigo aqui, do Antônio, e que querendo ter mais informações, dirija-se à empresa dele, a EcoSafety, que eu tenho certeza que ele tem muito mais a transmitir do que a gente falou aqui nesse vídeo, que eu acho que é até um pouco curto dentro da abrangência. Mas eu acho que abrangeu bem, deu para... Então, enfim, Antônio, quero te agradecer, tá? E nós temos sempre aquela frase, né? Navegar é saudável, navegar é preciso. Portanto, vamos navegar. Vamos navegar. Antônio, obrigado, meu amigo. Tudo de bom? Dá um forte abraço para você e vamos lá.